Falar sobre as filhas de Caim. Estamos estudando a conspiração Gênesis 6 de Gary Wayne, como sociedades secretas e descendentes gigantes planejam escravizar a humanidade. Depois que Deus criou Adão e Eva, esperava-se que haveria um clima perfeito e pacífico de coexistência. No entanto, houve o incidente de Caim, ou talvez tenha sido esse o caso, a questão desde o começo. Mas no tempo de Noé, as escrituras registram que o mundo tinha declinado, tinha descendido num violento caos. Então, como isso aconteceu em apenas 10 gerações? As respostas começam em Flávio Josefos, o historiador judeu. Ele registra que os filhos de Sete, que seria o terceiro filho de Adão, continuaram em reverência e adoração a Deus, o Senhor do universo, por 7 gerações. Lembrando que Caim foi o primeiro filho de Adão e Abel foi aquele que Caim assassinou. De acordo com as anotações de Flávio Josefos, Adão e Eva tiveram 33 filhos e 23 filhas. 33 filhos e 23 filhas. Embora a Bíblia só recorde Adão e Eva, só registre que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Então, a Bíblia ela é clara em dizer, sim, Adão e Eva tiveram filhos e filhas, não fala exatamente quantos. Flávio Josefos é mais detalhista, talvez, não sei se ele tinha acesso a algum tipo de registro que foi feito nas tradições judaicas, folclore judaico. Ele registra exatamente 33 homens e 23 mulheres, como sendo filhos e filhas de Adão e Eva. Porém, durante essas 7 primeiras gerações, a passagem do tempo vagarosamente erodiu, destruiu, corrompeu a justiça, a piedade, a diligência para com Deus da humanidade, pervertendo todos, porém Noé, exceto Noé, na 10ª geração. Até mesmo os descendentes de Sete, começaram, depois das 7 gerações, a desonrar Deus e a não atribuir a Deus todas as coisas a Deus. Muito embora Deus os tivesse dado todas as coisas. Então, como vimos antes, durante esse período que um ato de rebelião ocorreu, os filhos de Deus, os anjos, começaram a procriar com as filhas dos homens, produzindo a sua posteridade, os seus filhos, que são os heróis da antiguidade. E há tradições cristãs, tradições católicas, tradições judaicas que dizem que não, que os filhos de Deus eram os descendentes de Sete, porque eles eram crentes, eles seguiam Deus, e as filhas dos homens eram as filhas de Caim, que não seguiam a Deus. Agora, como que o fato de uma pessoa que segue a Deus e uma que não segue a Deus, se eles casarem, eles vão produzir um gigante ou um herói da antiguidade? Isso não faz o menor sentido. E aqui o autor, ele fala, não faz o menor sentido que humanos, se juntando com humanos, produzissem uma raça superior de humanoides, fisicamente mais fortes, ou se tornassem gigantes, etc. Os Nefelins, no entanto, mencionados na Bíblia, são claramente uma raça de poderosos gigantes. E os senhores várias vezes me perguntaram, mas como que eles não matavam as suas mães ao nascer se eles eram gigantes? Bom, primeiro que não está escrito em nenhum lugar que eles não matavam as mães. E segundo que não quer dizer que eles nasçam gigantes, quer dizer que eles não param de crescer, que eles tenham alguns dos poderes dos seus pais, que os anjos são dotados de poderes especiais. Por exemplo, eles podem viajar entre esse mundo e o mundo que nós enxergamos, eles podem mudar a sua forma, eles têm literalmente superpoderes que foram dados a eles para que eles cumprissem suas missões. O fato deles viverem na eternidade dava para eles uma presciência, um entendimento das coisas que nós não temos, e é compreensível que os filhos desses anjos caídos tivessem alguns desses poderes, alguma manifestação desses poderes, e não é absurdo que eles nascessem como nenês normais, ou pelo menos com tamanho normal, e aos poucos fossem realmente, eles não tinham
o gene que mandava eles parar de crescer, eles não paravam de crescer nunca e se tornavam gigantescos. E uma opinião minha que não há em nenhum lugar escrito que Abel não teve filhos e filhas. Isso não é dito. Ele não é mencionado na Bíblia, mas eu não sei se ele teve filhos ou filhas ou não. Porque não fala, ó, Abel foi morto antes de ter filhos e filhas. Não, não é claro isso, não está, não é definitivo. Pode ser que ele tenha tido filhos ou filhas. Da mesma forma, embora seja mais confortável para a igreja dizer, não tem nada disso, não, anjos não caem, anjos não se revoltam, mas isso é um absurdo, porque o inimigo da humanidade era um anjo, o Lúcifer é um anjo, o pai da mentira, o pai de todo o mal, o pai de tudo aquilo que faz mal para nós, era um anjo, porque não há nada que não tenha sido criado por Deus. E obviamente, para que algo que foi criado por Deus possa ser maligno, ele tem que se perverter de alguma forma. A própria criação, como vemos em Gênesis, se perverteu quando ocorreu a queda do homem. Então, embora seja confortável dizer, não, é as filhas de Sete, as filhas de... Sim, mas não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, não está escrito isso na Bíblia, e por analogia, como vimos, se você ler Jó fala, os filhos de Deus se apresentaram perante Deus e Satanás estava com eles. Então, claramente está falando de anjos, porque como que esses filhos se apresentam diante de Deus para reportar suas atividades de campo? É porque eles são anjos. Bom, então no próximo capítulo nós vamos falar sobre os filhos de Deus.